Eu lhes convido a abrir suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, 6. E nós vamos hoje estudar a parábola da figueira estéril, a parábola do vinhateiro. Ou seja, nós vamos hoje, e eu gostaria de apresentar para você a igreja do sonho de Deus, relatada nas Escrituras. Eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não será a igreja segundo o pastor Cris Duran, mas sim a igreja que Jesus hoje nos apresenta em Lucas, capítulo 13, versículo 5. Prestem muita atenção, porque através dessa parábola vocês terão condição de avaliar um líder verdadeiro. Ou seja, é muito importante que vocês tenham a capacitação de avaliar uma pessoa que se dizem ser capacitada para discipulá-lo, para ensiná-lo. Eu estou falando de um pastor, eu estou falando de um evangelista, de um profeta, ou inclusive um apóstolo. Nós devemos colocar à prova um pastor, também um apóstolo, assim Jesus ensina no livro de Apocalipse. Por quê? Porque não é porque uma pessoa se intitula pastor ou apóstolo que é realmente aos olhos de Deus. Nós devemos avaliar os frutos e depois, conforme aquilo que a palavra de Deus diz, nós devemos tomar uma decisão para saber se essa pessoa seria realmente apta a ser capacitada para me instruir, para me levar para a eternidade. Entenderam? Isso é muito importante para que nenhum de vocês seja induzido ao erro. Então essa palavra lhe ensinará a você detectar e conhecer se realmente a liderança no qual talvez você está fazendo parte é uma liderança legítima. Mas também essa parábola vai nos instruir para saber se realmente uma pessoa que se aproxima de Jesus tem motivação certa. Se essa pessoa, aos olhos de Deus, é avaliada como um discípulo potencial, ou seja, se essa pessoa realmente quer servir a Deus. Então, essa palavra ela vai cortar tanto aqui como aqui. Porque é o início de uma junção, de uma aliança estabelecida para que o corpo de Cristo possa funcionar. Entenderam? Então, vamos lá e nós vamos primeiro pedir orientação e capacitação a Deus, porque sem Ele, obviamente, nada posso fazer. Senhor Deus, nessa noite eu quero lhe pedir a sua graça, a sua capacitação para poder instruir todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Talvez alguns estão em dúvida acerca do ministério no qual eles estão inseridos, porque têm sido feridos, ou porque simplesmente não têm o alimento, ou estão em dúvida acerca da orientação que os líderes estão dando para essa pessoa. Ou outros realmente estão insatisfeitos porque não entendem aonde eles estão inseridos. Mas talvez o problema está nessa pessoa. Eu quero lhe pedir, Senhor, nesta noite que o Senhor possa me ajudar e me capacitar para se orientar essas pessoas desorientadas, a fim que ele tenha a certeza e convicção
do lugar no qual elas precisam estar inseridas para ser instruídas pelo teu Espírito Santo. Amém e amém. Concordamos? Então vamos lá. Lucas 13, 6. Assim diz a parábola. E dizia Jesus esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não o acho. Corta. Porque ela ocuparia ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Bom, eis aqui uma parábola no qual nós vamos esmiuçá-la com uma cirurgia e nós vamos entender como Deus vê e deseja ver a igreja para você se inserir. Para você se inserir numa igreja, você precisa reconhecer a unção profética aonde você quer estar implantado. Não é por causa de um ar-condicionado, não é por causa de uma poltrona confortável que você vai escolher a sua igreja. Isso é a coisa mais ridícula que um homem pode fazer como uma decisão para se abrigar debaixo de um abrigo. Mas Jesus diz, primeiro, que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Essa parábola trata de um homem, dono de uma vinha, um quadrado, né? A vinha, na verdade, representa o quê? Representa o reino dos céus, onde se manifesta o reino dos céus. Quando o reino de Deus se manifesta, obviamente, há a palavra de Deus, há a presença do Espírito Santo. Que mais? Há líderes, pastores capacitados para poder orientar, ajudar pessoas a fim de introduzir o Senhor Jesus Cristo. Bom, e a Bíblia diz que havia um dono de uma vinha. Quem é o dono da vinha? É o Pai, é o Senhor. Ele tinha uma vinha e dentro dessa vinha as Escrituras diz que ele plantou uma figueira na sua vinha. Ele mesmo, o dono da vinha, o pai, plantou uma figueira na sua vinha. O que nós vamos entender em primeiro lugar? Nós devemos entender que não sois vós que escolhe o Deus vivo, mas Ele vos escolheu. É o Pai que escolheu você. Assim como eu fui escolhido já desde o ventre da minha mãe, mas Deus me arrancou de uma terra, de um campo onde me alimentava do pecado. E eu era uma planta perdida, feia em aparência aos olhos de Deus. E Deus me arrancou do mundo secular para me plantar no reino da sua justiça, no reino do céu, na vinha do meu Senhor, do meu papai. Então, isso é maravilhoso, porque o Senhor escolhe as pessoas. Nem todos são escolhidos, você sabe disso? Nem todos têm oportunidade de receber um convite como você talvez agora está recebendo. De você ouvir a palavra, sentar
e ouvir as palavras de vida eterna. Mas se Deus vos trouxe até aqui, é porque existe um propósito de você estar. E ouvir as palavras na vinha do papai, agora onde se manifesta o reino da sua justiça. Então, quando Deus lhe dá essa graça de você ouvir uma palavra dessa, é aquele convite que Deus está lhe dando para tomar sua vida e colocá-lo na sua vinha, no centro do seu propósito. Nem todos realmente aceitam estar no centro do propósito de Deus. Mas aqui se trata de uma figueira. A figueira representando quem? A figueira representa você e eu. Uma árvore que realmente diz: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser arrancado do mundo. Eu decido e aceito ser arrancado do sistema que no passado me trazia decepção, tristeza, fracasso, para experimentar o teu reino, para experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então essa pessoa se deixa tomar por Deus e é implantado no reino do céu, na vinha do Senhor. E esse homem, depois de colocar essa planta, que pode ser que é você, o que é eu, né, na vinha, a Bíblia diz que ele foi procurar fruto nela e não achou fruto. Bom, vocês precisam entender uma coisa muito, mas muito importante. Quando Deus está lhe dando uma oportunidade de você estar inserido num lugar aonde se prega a palavra de Deus, aonde há o Espírito Santo e aonde há um líder capacitado, Deus não vai vos chamar para vos colocar num lugar aonde não tiver essas características. Por quê? Porque na vinha do papai há uma terra boa, a melhor terra. Ou seja, a terra é a palavra de Deus. Não é uma terra onde tem pedras, já é uma terra trabalhada, preparada para receber você. Para receber uma pessoa que tem fome e que tem sede da palavra de Deus. Então, há uma terra boa na vinha do papai. Que mais? Há um riacho que passa para alimentar, para saciar a sede da figueira, que é a presença do Espírito Santo. E que mais há na vinha do Pai? Existe um tutor, uma pessoa, um jardineiro, ou, assim como diz a palavra de Deus, um vinhateiro. Quem é o vinhateiro? Ele é o mediador entre o dono da vinha, que é o Senhor, o Pai, e a figueira. Ou seja, é o responsável em cuidar da figueira. Quem poderia ser? Um pastor, uma autoridade espiritual. Mas, obviamente, a Bíblia diz que Jesus é o mediador entre Deus Pai e os homens, o único mediador. Mas, claro, se somos filhos de Deus, Jesus, Ele nos capacitou para continuar sua obra na terra. Ou seja, nós também somos, aliás, os pastores capacitados e líderes capacitados por Deus são também vinhateiros. Então, vocês precisam entender que para você escolher o abrigo, para você se abrigar dentro do ministério, você precisa analisar o solo, se realmente é um ministério que prega a palavra,
na sua essência, não é apenas a palavra da prosperidade, né? Que fale tudo aquilo que as pessoas querem ouvir para satisfazer o seu ego, a fim de que as pessoas tenham sonho de ser rico, né? Não é assim não, meus queridos. A palavra do Evangelho, se a prosperidade é bíblica, porém, nós devemos tomar o conceito geral, o Evangelho na sua essência. E também é necessário que haja o poder do Espírito Santo. As águas precisam estar ali. E que mais? Um líder capacitado, um vinhateiro. Quando tudo está presente, esses três elementos, e você achar, e Deus lhe dá graça em você achar esse teto ministerial, essa vinha, meus queridos, é impossível não dar fruto, a não ser que você seja negligente, a não ser que a figueira se recuse dar fruto. Quando o dono da vinha plantou a figueira na vinha, a Bíblia diz que o dono, ele ia procurar e ver se a figueira dava seus frutos, mas não achou fruto. Por quê? Porque você precisa entender que Deus, ele não procura suas folhas. As folhas é seu conhecimento apenas. As folhas numa árvore são importantes, mas não é tudo. O que Deus procura não é o conhecimento, folha, o quanto tu sabe de Bíblia. Há muitos fariseus, pessoas que sabem da Bíblia, mas não têm nada de fruto. Frutos dignos de arrependimento, frutos de caráter, de santidade, fruto de longanimidade, de domínio próprio, frutos de uma pessoa preparada e capacitada para se assemelhar à imagem e semelhança do Deus vivo. Os frutos. Consegue me entender? Pois o dono da vinha procura fruto. E nesse caso a Bíblia diz que não achou. O que aconteceu no versículo 7? Presta atenção. Diz assim: e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não estou achando. O dono da vinha, ele diz: corta. Corta. Por que ela culparia a terra inutilmente? Nós vamos abordar agora um tema que pode chocar muitas pessoas. Mas eu tenho que falar. Presta atenção. O dono da vinha, ele plantou uma figueira que ele escolheu e plantou na sua vinha. Tudo certo? Bom, só que essa figueira, ela não produziu frutos. Porque durante 3 anos, o dono da vinha estava tendo uma expectativa de achar frutos nessa figueira, mas se recusou a produzir. Então, o dono da vinha decide falar com o vinhateiro. E o dono da vinha fala sobre a real condição da figueira. A real condição da figueira. Eu vou falar agora os requisitos de um vinhateiro. Como vocês reconhecem um verdadeiro pastor, um verdadeiro vinhateiro, um verdadeiro líder? Eu vou falar agora como vocês reconhecem ele. Para você reconhecer um líder, um pastor,
legítimo por parte de Deus é que essa pessoa, ela fala com o dono da vinha. Ou seja, o dono da vinha, que é o pai, revela para o vinhateiro, o pastor, a verdadeira condição da figueira. E esse pastor, ou esse vinhateiro, porque possui uma intimidade com Deus, com o Pai, ele não é enganado. Acerca de quem? Acerca das figueiras. Isso é tremendo, meus queridos, porque uma pessoa que realmente tem compromisso com Deus, ele fala com Deus e Deus revela tudo aquilo que é necessário que essa pessoa saiba para não ser enganado acerca das pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Um homem e uma mulher de Deus, um vinhateiro, deve ser apto e capacitado para ter uma intimidade tal de Deus para poder discernir se realmente essa pessoa, essa figueira, essa pessoa que entra no ministério é sincera ou não. É sincero ou não. Ou apenas apresenta exteriormente ser um cristão, mas na verdade é hipocrisia e na verdade continua vivendo na lama do pecado. Então, no caso desse vinhateiro, era instruído por parte de Deus. Não é segundo o discernimento dele, mas foi segundo o discernimento do Pai que ele diz: meu vinhateiro, vem aqui, meu querido. Olha só, faz 3 anos que eu estou procurando fruto nessa figueira e não estou achando. Então, o dono da vinha diz assim: corta. Espera aí. Como assim? Deus pode escolher uma pessoa, plantá-la no seu reino e depois cortar aquilo que ele mesmo escolheu? Pode um homem ser escolhido e depois ser destituído do reino dos céus depois de ser escolhido? Claro que sim. Está nessa parábola, meus queridos. Porque quem pensa que uma vez salvo, salvo para sempre, e eu vos garanto que isso é um tremendo erro. Porque Deus pode escolher uma pessoa e assim colocá-lo no seu reino para que essa figueira se beneficie de todos os atributos do reino dos céus, mas por livre e espontânea vontade, a figueira se recusar a produzir fruto que traria mudança na vida dela. E por causa da escolha e do livre arbítrio dessa figueira não querer produzir fruto, pois Deus dá um tempo para essa figueira produzir fruto. No caso daí é 3 anos. E o que o dono da vinha, o pai, diz para seu vinhateiro? Você pode cortar. Quando você corta uma árvore, ela morre. Ou seja, Deus pode abandonar uma pessoa que ele escolheu, no qual o próprio Pai deu oportunidade para que essas pessoas experimentem dos milagres, da palavra, do Espírito Santo e de um cuidado, de um pastor, de um ministério, de uma igreja. Deus pode abandonar essa pessoa? Sim. Por mais incrível que pareça, eu lhes falo, sim.
Porque quem mandou cortar a figueira é o próprio Pai. E mandou ao vinhateiro fazê-lo. Isso vos choca? Pois a Bíblia diz que muitos, por causa dos seus pecados e transgressões, por causa que essas pessoas relutam em prevalecer na lama do pecado, Deus os abandonou à sua própria concupiscência. Meus amados, se Deus lhe deu oportunidade de conhecer sua graça, não a despreza, porque por mais incrível que pareça, pois a graça tem um prazo de validade. A graça tem um prazo de validade. Ou seja, a longanimidade de Deus tem limite. O que significa longanimidade? É Deus suportar os nossos erros, a nossa rejeição pela palavra, pelas revelações, quando Deus te diz, muda isso, transforma isso. Essa pessoa diz, não, amanhã faço isso, amanhã faço isso. A graça tem um prazo de validade. O que é a graça? Você quer saber o que é a graça? A graça é uma capacitação que Deus dá ao homem para ela se tornar aquilo que Deus quer dela. É uma força, é um adubo, é uma força para essa pessoa para se tornar tal qual Deus espera que você seja. É a terra da vinha, é a palavra, é a água que passa nas suas raízes, que é o Espírito Santo, a presença de Deus. É o cuidado de um pastor, de um vinhateiro, que cuida, que Deus colocou à sua disposição para cuidar de você, se você tem. Mas esse vinhateiro deve estar cuidando da sua vida. Se você tem tudo isso, e você não está valorizando a graça de Deus, pois eu lhe digo, a graça tem um prazo de validade. A graça pode acabar? Sim, senhores. Sim, senhoras. A graça pode acabar. E olha que Deus diz, o Pai diz, corta, porque ela ocuparia ainda a terra inutilmente. O espaço que Deus escolheu para você ser plantado como figueira, esse espaço, meus queridos, é um espaço que precisa ser valorizado. Porque se você não valoriza a graça, o espaço que Deus vos deu dentro da vinha, então você está rejeitando a graça, e Jesus é a graça. E quando você ocupa um espaço inutilmente, é quando você despreza a graça. Deus diz, por quê? Por que vamos ocupar um espaço inutilmente se essa pessoa se recusa a produzir fruto? Corta. Deus é claro. A palavra de Deus é clara. Porque mesmo que Deus lhe dê uma oportunidade, ou várias oportunidades, de você se beneficiar dos benefícios do reino de Deus, a figueira, a pessoa, ela deve se decidir. É valorizar todas as palavras que ela recebe, para que essas palavras não se tornem apenas conhecimento, mas trazem transformação real da nossa vida interior. Então, o dono da vinha fala assim,
vinhateiro, líder que o instituiu nesse ministério, vamos cortá-la. Porque ocuparia um espaço inutilmente. E no versículo 8 diz assim: e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa mais um ano. Anota aí. O vinhateiro, ele entra em ação, porque ele fala com o dono da vinha, ele tem intimidade. O líder que você escolhe deve ser um homem que tem intimidade com Deus, de tal forma que deve ser capacitado para saber se realmente tu vive uma vida em santidade ou não. Aquele que quer viver uma vida de aparência e que quer apresentar apenas suas folhas, só aparência, você está sendo enganado. E também o vinhateiro, que se diz vinhateiro, que não trata a sua vida e não se preocupa verdadeiramente como está a sua vida oculta, está enganando você. Porque um verdadeiro vinhateiro se interessa à essência verdadeira da sua vida e não aquilo que você pode dar para o ministério, seja em dízimo ou oferta, mas por aquilo que você pode ser em Cristo Jesus. O vinhateiro entra em ação e diz assim: Senhor, deixa mais um ano até que eu a escave e a esterque. Que coisa mais linda! O que significa isso? Que o dono da vinha, falando com o vinhateiro, com o pastor, né? Ele, de repente, houve uma sugestão e um pedido do vinhateiro, que lhe diz: Senhor, por favor, dá mais uma chance para essa pessoa. Dá mais uma chance para essa figueira. Ele deve ser um intercessor. Vocês não têm imaginação do quanto um homem que fala com Deus, que tem intimidade com Deus, é capaz de fazer na vida de uma pessoa que está atrasando o processo de salvação para a sua vida. Quando um homem de Deus fala com Deus e diz assim: Senhor, por favor, dê mais uma chance para essa vida. Não corta ela, não a destitui do reino dos céus. Dá mais um ano para essa figueira, até que eu a escave e a esterque. Ou seja, para que essa figueira possa ter uma chance, existem condições. Qual é a condição? As condições são duas: que essa figueira seja escavada e seja estercada. Você pode dizer o que isso significa? E eu vou lhe falar isso agora. Você saberia me dizer qual seria o motivo de uma pessoa não produzir fruto quando ele está num lugar onde a presença de Deus está? O problema não está no pastor. O problema está nela. Está nessa pessoa. Mas aonde estaria esse problema? Nas folhas? Ou seja, no conhecimento que ela tem, nos 30, 40 anos de vida gospel, de experiência, de conhecimento do quanto leu de livros ou teologias, ou passando por tantos seminários. Mas, pessoal, o que tem de malucos, pessoas completamente sem Deus, ausente de Deus, de pessoas que fizeram seminários, escolas teológicas, porque apenas tem a letra e não tem o Espírito Santo. Ou seja, o problema não está nas suas folhas.
Se uma pessoa não dá fruta, o problema está nas suas raízes. Nas raízes. Ou seja, tudo aquilo que os olhos do seu pastor e os olhos dos outros não vê, mas Deus vê. Porque a única forma de tratar uma pessoa quando ela não produz frutos está em tratar não aquilo que é aparente, não o tronco, não os ramos, mas as raízes. Ali está. Você está disposto a ser tratado de verdade por um vinhateiro que lhe ama tanto para começar a pegar as luvas e cavar a sua intimidade, para que cavando procura aonde está o problema nas suas raízes. Pois ali está o grande problema, que muitas igrejas contemporâneas não querem tratar o oculto, porque apenas lhe interessa em que você seja crente de aparência, todo bonzinho, que cumprimenta as pessoas, inclusive abraça as pessoas na entrada da igreja, a paz do Senhor, meu irmão, né? Que toque na igreja, que canta louvores lindíssimos, ou seja, interessado pelos seus dons. Pois se você está numa igreja desse tipo, você está sendo enganado, porque você não entrará no reino dos céus pelos dons que você tem, mas pelos frutos que você produz. E quem é pastor de verdade, não se preocupem apenas pelos dons que vocês têm, mas principalmente pela parte oculta, a saber, se você realmente tem uma vida de santidade. Se realmente você tem uma vida parecida a Jesus. Mas para isso, o vinhateiro tem que tratar a parte oculta da figueira. O fariseu, o religioso hipócrita, detesta revelar aquilo que na verdade pretende guardar para si mesmo. Por quê? Porque essa pessoa não quer ser tratada, quer viver apenas de aparência. Mas a figueira, que quer ser sincera com Deus, com o vinhateiro e com o dono da vinha, ela vai primeiro ter que ser sincera e dizer: Senhor, eu quero apresentar minhas raízes. Porque eu sei e eu entendo que para eu ser a imagem e semelhança de Deus, eu preciso ser tratado e revelar para meu vinhateiro, capacitado por ti, aquilo que hoje é pedra de tropeço para eu ser como Deus quer que eu seja. O primeiro passo para uma pessoa que quer viver para Cristo, quando Deus lhe dá essa oportunidade, é dizer: eis-me aqui, eu vou ser sincero, eu estou decidido a falar, se necessário, todos os meus podres. Ali o vinhateiro vai sujar suas mãos. Ele diz assim: Senhor, deixa primeiro que dentro de ser um ano de tratamento, eu escave e esterque. Escavar por quê? Porque vai encontrar as raízes. Escavar para encontrar as raízes. Ali vai encontrar raízes de amargura, oculto, retraído, uma pessoa traumatizada na sua infância,
por causa de um abuso sexual. Ali vai encontrar traição, mágoa. Ali vai encontrar quando essa pessoa se abre para seu vinhateiro. Esse é o início de um discipulado, de um acompanhamento de uma pessoa que se preocupe por você, que lhe ama suficientemente para tratar aquilo que precisa ser tratado. Essa pessoa cavando vai encontrar vícios, pornografia, vícios de homossexualidade, desejos impuros. Vai encontrar uma vida depressiva, uma pessoa que com o tempo permitiu que Satanás colocasse correntes na sua vida e que faz com que essa pessoa está doente tanto na alma como no corpo. Nessas raízes, na medida que um homem cuidará de você, ou uma mulher cuidará de você, pois encontra a solução como um médico. Quando se assenta com seu paciente, ele pergunta: conta-me, o que está acontecendo? O papel do médico real não é tratar superficialmente, mas pedir radiografia, se necessário, para pesquisar e tratar aquilo que é o causador do seu problema. Para iniciar a salvação do homem, de uma mulher que realmente deseja de Jesus, é necessário que a figueira seja a figueira. É necessário que a pessoa realmente se torne uma pessoa sincera e não oculta aquilo que é de verdade dentro da sua vida. Essa pessoa capacitada, esse vinhateiro, ele vai escavar. Isso às vezes demora meses. E na medida que escava, encontra. Porém, a Bíblia diz que essa pessoa ele vai escavar e adubar. Por que adubar? Adubo é um cuidado especial. Eu digo, sabe, uma pessoa que quer Jesus e que apresenta suas dificuldades sem ocultar ao Senhor e a sua liderança, capacitado para tratar essa pessoa, ela merece cuidado. Ela merece ser atendida em qualquer momento. Ela merece adubo, ela merece abraço, ela merece amor, ela merece tempo, ela merece ser estercada, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, um cuidado especial. Mas se uma pessoa oculta e tem uma vida oculta com Deus e só quer viver de aparência, para que mereceria um cuidado de adubo? Sendo que, na verdade, essa pessoa só vive com aparência. Não tem sentido, né, querido? Agora, vai me seguindo aqui. O vinhateiro pede ao dono da vinha: Senhor, mais um ano. Um ano. Você sabe por que o vinhateiro pediu um ano? Você quer saber por que ele pediu um ano a essa figueira? Porque em um ano acontece o ciclo das 4 estações. Em um ano acontece o ciclo das 4 estações. O que acontece em um ano? O inverno, primavera, verão e outono. Não é verdade? É o ciclo natural que Deus estabeleceu em um ano. Pois bem, você sabe quando começa o tratamento de uma figueira, de uma pessoa, quando quer se salvar? E aceita a graça
e se abrir para um pastor? Você quer saber? Então presta atenção. Para Deus iniciar um tratamento numa vida, numa figueira, é necessário que Ele inicie em inverno. Como assim, pastor? Sim, é em inverno que tudo começa. Por quê? Você já foi na Europa, ou às vezes vê uma reportagem num lugar onde tem neve em inverno, as árvores, as florestas, pois elas perderam todas suas folhas. Essas árvores em inverno, elas estão nuas, elas perderam sua beleza. Pois bem, é em inverno que Deus inicia o tratamento de uma pessoa. Por quê? Porque muitas pessoas, quando têm folhas, elas não se sentem na necessidade de quê? De revelar sua vida. Porque eles têm folha, eles vivem de aparência, então está tudo bem. Tem um trabalho, tem filhos, tem alegria, então sabe o quê? Não preciso de Deus, está tudo bem. É só quando tiver um problema, pois Deus permite de repente. Deus permite que você passe por um inverno e que suas folhas caem. Quantas pessoas entraram nos caminhos do Senhor porque perderam um emprego, porque perderam um filho, porque perderam alegria e hoje estão em depressão, porque perderam a beleza, pessoas desnorteadas e não sabem o que fazer, pois Deus permitiu o inverno para dar oportunidade por meio da dor, você entender aquilo que Deus quer iniciar na sua vida. É em inverno que uma pessoa se encontra sem suas folhas. Porque em inverno, essa pessoa tem a revelação que ela é pecadora. Quando uma pessoa tem a revelação que é pobre, cego e nu, ou seja, que sem Deus nada pode fazer e que realmente precisa ser tratado urgentemente, essa pessoa tem a revelação do seu pecado. E ali está apta a procurar uma pessoa para que essa pessoa lhe trate. Então tudo começa no inverno. Se você está passando agora pela estação do inverno, pois essa é a oportunidade que Deus está lhe dando para ser tratado, quem sabe na UCI, através desse ministério, dessa igreja online. Quando o inverno acontece e a figueira quer ser tratada, o que acontece? O vinhateiro, se você reconhece esse pastor, ou essa pastora, ou essa pessoa responsável em cuidar de você, você vai apresentar suas raízes. Se ele é de verdade um pastor, ele não vai se preocupar agora dos seus dons. Ele vai se preocupar da sua vida, dos seus traumas, das suas dificuldades. Então aí se inicia, essa pessoa começa a cavar e a se adubar e cuidar. Sabes, eu quero lembrar para você que durante 3 anos o dono da vinha procurou frutos na figueira e não achou. Você sabe quantos anos Jesus andou com suas figueiras, com seus discípulos na terra? 3 anos. Porque se estima que em 3 anos, ouvindo a palavra de Deus e se buscando e bebendo dentro do reino da justiça, se espera por parte de Deus que essa pessoa produza frutos. Mas para isso você precisa estar inserido em um lugar que realmente a presença de Deus está.
Pois se essa figueira aceita estar inserida e ser tratada, ali passará por outra estação. Se ela passa o inverno sendo tratada e ser adubada, aí entrará em primavera. A estação da primavera é linda, porque ali se ouve os cânticos dos pássaros que anunciam as coisas que haverão de vir, um cântico de esperança, dizendo: continua, o Senhor está contigo. E ali aparecem os primeiros rebentos, o início das folhas, porque Deus estará restituindo sua vida mediante a obediência de você querer se arrepender e ser tratado pela palavra que vocês recebem. Sujeitos a uma liderança. E se prevalecer firme, a primavera passará pelo verão. As folhas são restituídas, mas calma, ainda não é. Não é o fruto. Prevalece o conhecimento. Aprende da Bíblia. Tenha sede pela palavra de Deus. Faz teus esboços. Não se acostumem em querer aprender cada vez que o Senhor lhe dê a graça de aprender acerca da palavra de Deus. E se prevalecer firme, entrará no outono. E outono e a estação dos frutos. E frutos aparecerão. Que coisa linda! E o dono da vinha virá, arrancará os frutos dignos de arrependimento, que é a manifestação do caráter de Deus. E Deus provará desse fruto e dirá: realmente valeu a pena ter escolhido essa figueira e tê-la plantado na minha vinha, no meu reino, porque essa valorizou aquilo que eu dei para ela. Meus queridos, vocês têm recebido essa parábola? Vocês têm se inserido numa vinha onde você verdadeiramente tem recebido esse cuidado? Você tem sido uma figueira digna de ser adubada? Talvez você não tenha tido oportunidade de conhecer um verdadeiro vinhateiro. Ou talvez você não tenha sido uma figueira que deseja viver para Cristo. Seja um, seja o outro. Deus lhe dá hoje oportunidade. Não rejeite a graça. Eu vou orar por sua vida. Meu Deus e Pai, dono da vinha, eu lhe agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado para que essas pessoas plantadas, alguns no mundo ainda, e o Senhor está dando oportunidade para serem arrancados, para ser plantado hoje no reino da sua justiça. Outras pessoas que estão nos vendo, Senhor, estão tendo oportunidade de se tornar figueiras, aptas a receber o adubo que elas precisam, se verdadeiramente aceita se submeter a uma autoridade e vinhateiros capazes de tratá-los. Senhor, bem sei que o Senhor instituiu esse ministério da OC, onde o Senhor colocou vários vinhateiros preparados para colocar suas luvas e assim orientar
e tratar cada vida que aceitem ser tratados. Senhor, que por meio do inverno, no qual o Senhor permitiu para essa vida passar, que essa pessoa possa verdadeiramente reconhecer o quanto é pobre, cega e nua. Porque a tua palavra diz: bem-aventurado aqueles que se sentem pobres em si mesmos, porque deles é o reino dos céus. Se você se sente assim, pois o Senhor lhe dá hoje essa graça, essa vinha disponível para você ter um vinheteiro, água, terra, e você fazer parte dessa vinha pela misericórdia e graça de Deus. Capacita, Senhor, e convence essas pessoas em quererem ser como Tu queres que eles sejam. Amém e amém.